pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula técnica. Gostaria novamente de estar agradecendo a todos aqueles que estão acompanhando as nossas videoaulas. Nessa videoaula, parte 2, gostaria de estar falando com vocês sobre variáveis, como é que a gente pode declarar essas variáveis e como é que a gente pode acessar essas variáveis. Operações matemáticas básicas, quais são essas operações, como é que a gente pode estar realizando essas operações com o uso das variáveis. Vetores, como é que são declarados os vetores e como é que a gente pode acessar os dados que estão armazenados nesses vetores. Matrizes, como é que a gente pode declarar matrizes e também acessar os dados armazenados nessas matrizes. Então, nessa videoaula, a gente vai estar abordando esses assuntos. Então, vamos embora lá para o software. Bom, pessoal, o software Scilab aberto. Conforme foi dito na aula anterior, na aula parte 1, a interface, né, do software é dividida em algumas regiões e a região central é a região onde nós vamos digitar os nossos comandos. Para começar a utilizar o software Scilab, eu vou declarar aqui uma variável. Então, por exemplo, número igual a 10. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula aqui no caso é utilizado para que o comando, né, não repita o valor da variável na linha de baixo. Dando Enter aqui, ok? O que acontece? Quando a gente declara o número, ele vai aparecer aqui no navegador de variável, as variáveis, né? E no histórico de comandos, ok? No Scilab, ele é case sensitive. Então, se eu digitar número com todas as letras em minúsculas, o que vai acontecer? Ele vai identificar de forma diferente o número, por exemplo, com a letra N em maiúsculo. Então, número igual a 10. Dando Enter aqui, ok? Ele vai identificar aqui, ó, no navegador de variáveis, duas variáveis diferentes. Número com a letra N em maiúscula e o número com a letra N também em minúscula. Então é o seguinte, o software Scilab ele é case sensitive. Ele vai diferenciar esse tipo de variável, ok? Então, para declarar uma variável, basicamente a gente vai digitar letras, ok? E vamos igualar um valor a essa variável, ok? Então, sempre começa uma variável com letras, pode até depois colocar números, né? Então, por exemplo, número 1 igual a 15, número 2 igual a 30. E Enter, né? Então ele sempre vai criando as variáveis aqui, ó. Letras seguidas de números e os valores que serão armazenados. As operações básicas, né, que são utilizadas aqui são, por exemplo, soma número 1 mais número 2. Dando Enter, ele realiza a operação matemática para a gente. No caso aqui, como não foi declarada uma variável para armazenar o resultado, o próprio Scilab cria uma variável chamada ans, que é de answer, né? Que é uma abreviação. Então, ele cria a variável ans lá no gerenciador de variáveis, ok? Se eu quiser, eu posso armazenar esse resultado numa outra variável. Então, por exemplo, resultado, ok? Resultado é igual a número 1 mais número 2. Dessa forma, ele cria a variável resultado e já armazena o valor dentro dessa variável. Então, se a gente olhar aqui no navegador de variáveis, nós vamos ter lá o valor 45 já armazenado na variável resultado. Outras operações que podem ser feitas, como por exemplo, resultado é igual a número 1 menos número 2. Digitando Enter, ele realiza a nossa operação. Outra operação, resultado é igual a número 1 vezes número 2. Enter. Bom, a gente pode trazer alguns comandos, né, que estão armazenados no histórico utilizando as setinhas do teclado. Então, por exemplo, se eu digitar teclinha para cima aqui, ó, ele traz o resultado anterior. Como eu só quero fazer a divisão, eu altero a multiplicação para divisão e aperto novamente a tecla Enter. Ele já traz para a gente
a resposta e o resultado dessa operação. Ok? Bom, outra operação que a gente pode realizar aqui é a operação de potenciação. Então, por exemplo, resultado é igual a número 1 acento circunflexo elevado a número 2. Enter, ele traz para a gente aí o resultado. Ok? Outra operação que a gente pode realizar é a operação de extração da raiz, né? Nesse caso, a gente pode utilizar o próprio acento circunflexo e fazer o seguinte: se eu quiser tirar a raiz, coloco entre parênteses aqui 1 sobre 2, raiz quadrada. Então, Enter, estou extraindo a raiz quadrada do número 1, ok? Se eu quiser saber qual o valor que está armazenado no número 1, eu posso vir aqui, ó, no gerenciador de variáveis, ele vai me mostrar aqui o valor 15, ou então eu posso simplesmente digitar o nome da variável novamente, número 1. Aperto Enter e ele traz o resultado. Outro comando que pode ser utilizado para extrair a raiz quadrada é sqrt. Então, sqrt, número 1. No Enter, ele vai trazer o valor para a gente. Ou seja, o resultado aqui anterior é equivalente a esse resultado aqui. Ok? Outro tipo de número é um número complexo. Como é que a gente declara um número complexo? Então, por exemplo, número 3 é igual a 4 mais %i vezes 3. Dando Enter, declarou aqui para nós, né? O número 3, 4 mais 3i. As operações com esse número também vão ser realizadas a partir dos comandos anteriores. Então, número 3, número 4. Número 4 é igual a 10 menos 4 vezes %i. Então, nós temos agora dois números complexos, o número 3 e o número 4. Então, ó, número 3 menos número 4. Ele traz para a gente a operação. Número 3 mais número 4. Número 3 vezes 4. Então, assim, as operações podem ser realizadas normalmente também com um número complexo. Tranquilo? Bom, próximo tipo de variáveis aqui que a gente vai trabalhar é o vetor. Vetor, ele pode ser criado da seguinte forma. Vetor é igual. Vamos começar com o valor 0 até 10. Então, como é que eu vou declarar? Vetor é igual a 0, 2 pontos, 10. Se eu der Enter aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai criar um vetor de 0 a 10 com um incremento de uma unidade. Então, 0, 1, 2, 3, até chegar em 10. Se eu quiser alterar esse incremento, posso fazer assim, ó, vetor é igual a 0, 2 pontos, 0.1, 2 pontos, 10. Apertando Enter, olha a quantidade de elementos que ele cria agora. Então, nós vamos ter 101 elementos nesse vetor. Ok? Bom, se o vetor ficar muito grande, ficar jogando esses valores aqui na tela, pode ser que demore, ok? Ao mesmo tempo que suja a tela aqui do software. Então, é possível utilizar o ponto e vírgula no final do comando de modo a evitar que ocorra esse tipo de o software jogar os valores, né, no próprio console. Então, aqui, ó, repetindo o histórico, setinha para cima, vetor igual a 0, 2 pontos, 0.1, 2.10, ponto e vírgula. Quando eu apertar a tecla Enter, ele simplesmente vai criar o vetor. O vetor vai estar criado aqui no gerenciador, né, no navegador de variáveis aqui. Se eu der 2 cliques nessas variáveis aqui, ó, ele vai abrir para nós o editor de variáveis. Tá? No editor de variáveis, ele vai estar com todos os valores armazenados aqui. Fechando. Bom, é possível, né, acessar esses elementos, esses valores armazenados no vetor. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, vetor, abre parênteses, vou criar, né, vou informar para ele uma linha, vírgula e a posição. Vamos pegar aqui a última posição, que seria 101.
101, seria esse elemento aqui, né? 101, seria o valor 10. Então eu consigo, né? Como o vetor é um vetor linha, vetor, a parênteses 1,101. Quando eu der Enter, ele vai trazer para a gente o valor 10. Tá? Da mesma forma, ó, column 43 to 63. Se eu digitar vetor 1,43, 43, olha o número que vai trazer para a gente, 4.2. Ok? Bom, é possível também criar um vetor transposto. Então, como é que a gente vai criar esse vetor? Vetor, vou chamar de vetor T, é igual a vetor, e aqui a gente vai digitar uma aspa simples. Dando Enter, ele vai criar um vetor coluna, ok? Com a mesma quantidade de elementos. Um comando interessante para verificar o tamanho, né, é o size. Então, size vetor T. Enter. Ele vai trazer 101 linhas e uma coluna. Se eu fizer o mesmo para o vetor, size vetor, ele traz para a gente uma linha e 101 colunas. Ok? Bom, e as matrizes? Como é que são criadas as matrizes? A matriz é igual, abre e fecha o colchete. Vamos digitar aqui 1, 2, 3, ponto e vírgula, 4, 5, 6. Então eu estou criando aqui uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Dei Enter, né? E ela cria a matriz. Okay? Se eu quiser aumentar mais uma linha, eu posso voltar aqui no histórico, ponto e vírgula, 7, 8, 9. E dou Enter. Ok? Da mesma forma que o vetor, eu consigo acessar os elementos da matriz. Como é que isso é feito? Matriz, abre parênteses, e aí eu vou digitar. Vamos supor que eu quero pegar o número 9. O número 9 é a terceira linha, terceira coluna. Então, 3,3, fecha parênteses. Enter, que traz para a gente o número 9. Ou então, quero pegar o número 5, né, que seria segunda linha, segunda coluna. Então, nós temos aqui, ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Então, quando eu der um Enter aqui, ele vai trazer para a gente o valor 5. É possível criar vetores a partir da matriz. Como é que a gente pode fazer isso? Olha que interessante. Vou chamar de vetor 1. Vetor 1 é igual matriz, linha 1, vírgula, eu quero pegar todas as colunas. Como eu quero pegar todas as colunas, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 pontos. Não vou informar intervalo inicial nem intervalo final. Ele já vai pegar toda a linha 1 para a gente e já vai criar o vetor 1. Então, dando Enter, ele pegou lá a primeira linha, né? Número 1, número 2 e número 3. E criou o vetor 1. O vetor 2 igual a matriz 1, segunda linha, 2, 2 pontos, fecha parênteses. Dando Enter, ele trouxe aí pra gente 4, 5, 6. Por fim, o vetor 3, que é igual a matriz, terceira linha, vírgula, 2 pontos, fecha parênteses. Dando Enter, ele traz para nós 7, 8 e 9. Ok? A matriz também pode ser transposta. Então, matriz T é igual a matriz e aspas simples. Dando Enter, o que ele fez aqui para nós, a gente tinha aqui, ó, 1, 2, 3 era a nossa linha. A transposta, 1, 2, 3 virou coluna. 4, 5, 6 era a linha na anterior, virou coluna aqui na matriz transposta. 4, 5, 6. Ok? Bom, pessoal, para essa videoaula, é isso que a gente tem para apresentar, ok? Creio que seja interessante, né? Na próxima aula, a gente já está falando de plotagem de gráficos, ok? Então, a gente vai estar abordando na próxima aula aí o subplot, comando subplot e o comando plot, ok? Então, novamente, agradecendo a todos que estão acompanhando as nossas videoaulas e até a próxima.